A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, número, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade. E cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também um sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @IG 1318 37 300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, e que dos que buscam a palavra revelada e um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamentos que houveram sorteios? O livro de Atos 1, de 1 a 26, Levítico 16, com foco no versículos 8 a 10, 1 Crônicas 24, 1 Crônicas 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20. E saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, incluindo as ofertas com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois o prêmio já ultrapassou 1 bilhão de reais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas através de carta as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco.
E também estamos aqui para fornecer proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nestes ministérios do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia a necessidade sobre... Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Irei agora fazer uma oração para poder apresentar as minhas mãos para o nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, da tua igreja virtual, @IG1 318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas, onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Obrigada, Senhor. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu leio apenas 4 versículos e é necessário você ler o capítulo inteiro para trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo para a sua presença, seja onde você estiver. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora dar início à nossa live com uma oração, aos sorteios. Oração de número 4. Oração de número 4. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando essa sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal. Onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos. Escolha um número agora de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Escolha o número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Hoje de número ímpar. Rebanho de número ímpar 1 e rebanho de número 2 par. Livro de 1 João, 5 capítulos. De 1 João.
Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 João. Gratidão pela presença. Escolha aí um número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho do nosso Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 3 do livro de 1 João. Contém 24 versículos. Deus é Pai e é santo. Seus filhos são também santos. Do 1º ao 4º versículo. Vede que grande amor nos tem concedido ao Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E sim, a si mesmo se purifica todo o que nele tem. Está com que ele todo tem esta esperança. Assim como ele é puro, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Vamos a mais um sorteio. Rebanho de número 19 ímpar e 20 par. 19 ímpar e 20 par. Livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 30 do livro de Deuteronômio. Capítulo 30 do livro de Deuteronômio contém 20 versículos. Promessas de misericórdias, do 1º ao 4º versículo. Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus. E tornarás ao Senhor teu Deus, tu e seus filhos, de todo o seu coração e de toda a tua alma, e deres ouvido à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno. Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti, e te ajudará. De novo de todos os povos entre as quais se haviam espalhado o Senhor teu Deus, ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tornará de lá. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 13 ímpar e de número 14 par. Livro de Hebreus, 13 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Hebreus. Capítulo 3 do livro de Hebreus. Capítulo 3 do livro de Hebreus contém 19 versículos. Cristo é superior a Moisés. O perigo da incredulidade e da desobediência, do 1º ao 4º versículo. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Senhor Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa do Senhor Deus. O Senhor Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Por toda a casa
é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é o Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e de número 8, par. Livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas contém 25 versículos. Exemplos da punição dos ímpios, do 5º ao 8º versículo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais ciente de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. Ora, este da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho, para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. Depois tu bota aqui o papel da oferta. Ah, tá ali. Tito, 3 capítulos. Livro de Tito, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Um sorteio do capítulo do livro de Tito. Capítulo 1 do livro de Tito. Capítulo 1 do livro de Tito contém 16 versículos. Deveres e qualificações dos ministros, do 5º ao 8º versículo. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpegâncias. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Irei sortear agora uma das mais de 40 ofertas que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade no conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Gratidão pela presença. Vamos ao sorteio agora da oferta. Oferta de número 37. Oferta de número 37.
Oferta de número 37. Na nossa oferta de número 37, é onde apresentamos todas as metas e propostas para a vida das pessoas ficarem melhores. Essa oferta também apresenta para todos vocês o nosso caráter de como as pessoas serem uma igreja melhor e terem uma igreja melhor sem adulterar nada da Bíblia Sagrada, e tem um prêmio de 10 milhões de reais para aqueles que não estiverem adulterando nenhum dos livros citados nas 9 atividades que a oferta apresenta. Não deixe de ir em nossos canais para assistir ao vídeo da oferta com todas as informações necessárias. Gratidão pela presença. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos. Oração de número 2. Oração de número 2. Senhor Deus forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da Tua Santa Palavra nessa sua igreja virtual. @IG1318 37300. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos, para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Escolha um número para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, um número de 1 a 20, rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Livro de Obadias, um capítulo. Obadias, um capítulo. O livro de Obadias contém 21 versículos. Os pecados e o castigo de Edom, do 1º ao 4º versículo. Visão de Obadia. Assim diz o Senhor a respeito de Edom: temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, e tu és mil desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada. E dizes no teu coração: quem te dirá, deitará por terra. Se remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e de número 10, par. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do livro. Livro de Tiago, 5 capítulos. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 5 do livro de Tiago. Capítulo 5 do livro de Tiago contém 20 versículos. Deus condena as riquezas mal adquiridas e mal empregadas, do 1º ao 4º versículo. Atendei agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comida de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, o que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores são ceifeiros, penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e de número 4, par.
Glórias ao nosso Senhor. 2 Samuel, 24 capítulos. Capítulo 18 do livro de 2 Samuel. Capítulo 18. Capítulo 18 do livro de 2 Samuel contém 33 versículos, do 1º ao 4º versículo. Contou Davi o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitões de 10.000 e capitões de 100. Davi enviou ao povo um terço sobre o comando de Joabe, outro terço sobre o de Abissai, filho de Zeruia e irmão de Joabe, e outro terço sobre o de Itai, o geteu. Disse o rei ao povo: eu também sairei convosco. Respondeu, porém, o povo: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda com metade de nós que morra, pois tu vale por 10.000 de nós. Melhor será que da cidade nos preste socorro. Tornou-lhes Davi: o que vos agradar, irei, isso farei. Pôs-se o rei ao lado da porta, e todo o povo saiu, e centenas e a milhares. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos. Rebanho de número 17 ímpar e 18 par. Livro de Abacuque, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 2 do livro de Abacuque. Capítulo 2 do livro de Abacuque contém 20 versículos. A resposta do Senhor, do 1º ao 4º versículo. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que o Senhor Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apresse para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 11 ímpar e de número 12 par. Livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Coríntios. Capítulo de número 4 do livro de 2 Coríntios. Contém 18 versículos. Paulo cumpre o seu ministério com fidelidade. Do 1º ao 4º versículo. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando por astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus,
pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que pretendem estar encoberto, nos quais o Deus deste século cegou entendimento dos incrédulos, para lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem do Senhor Deus. Glórias, aleluia. Cadê a oferta que eu tenho que ler baixo? Vou agora sortear uma das mais de 40 ofertas, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos sortear aqui uma das mais de 40 ofertas que as nossas 12 igrejas virtuais e canais oferecem. Oferta de número 51. Oferta de número 51. E lembrando a todos vocês que as nossas igrejas, que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas podem ter acesso à graça do Senhor Jesus o Cristo. Graças a Deus. Oferta de número 51. Tá. Muita atenção nessa nova proposta multimilionária para os verdadeiros líderes e ministérios, igrejas e amigos do Senhor Jesus, do Senhor Deus. A proposta é de 120 milhões de reais e para participar basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existências físicas e jurídicas a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais, e também para concorrer ao prêmio que você precisa passar pelo foco dos 12 livros que nós separamos da Bíblia Sagrada. Basta não estar adulterando a nenhum dos 12 focos presentes na mensagem. E após passar nos 12 focos dos 12 livros e você ser examinado nos 12 livros da Bíblia Sagrada, que nós selecionamos, e não estiver adulterando nada nesses 12 livros da Bíblia Sagrada, você vai receber o prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. Lembrando sempre a todos vocês que adulterando um único foco desses 12 livros da Bíblia Sagrada é o suficiente para a igreja toda ser condenada, tanto os que dizem ser dela ou ela ser sua. Então, muita atenção nos 12 livros com os 12 focos que pode mudar a sua vida, tanto financeira quanto espiritual. O vídeo com as informações completas está disponível em nossos canais com o título Mensagem 12, com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. Verifique o vídeo completo e anuncie essa mensagem de número 12 dentre as mais mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma mensagem. A hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 1. Oração de número 1. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno, opressor, que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco, nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora em o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade agora ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Escolha um número aí de 1 a 20 para você fazer parte desse sorteio, que no final desta live a gente vai estar sorteando para que você receba um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Escolha o número de 1 a 20 para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Livro de Levítico, 27 capítulos.
capítulo 13 do livro de Levítico. Capítulo 13 do livro de Levítico contém 59 versículos. As leis acerca da lepra, do 1º ao 4º versículo. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: o homem que tiver na sua pele inchação ou pústula ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdote. O sacerdote lhe examinará a praga na pele, e se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará por 7 dias que tem a praga. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro, para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Livro de Ageu, 2 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ageu. Capítulo 2 do livro de Ageu. Capítulo 2 do livro de Ageu contém 23 versículos. A glória do segundo templo, do 1º ao 4º versículo. No 2º ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória, e como as vede agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois-se forte, Zorobabel, diz o Senhor, se forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra, se forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Vamos a mais um livro. Livro de Josué, 24 capítulos. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 20 do livro de Josué. Capítulo 20 do livro de Josué contém 9 versículos. Estabeleceram-se as cidades de refúgio, do 1º ao 4º versículo. Disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que por engano matar alguma pessoa sem o querer, para que nos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, pôr-se à porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciões da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com ele. Vamos a mais um sorteio. Gratidão pela presença de todos. Livro de Amós, 9 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Amós. Capítulo 5 do livro de Amós. Capítulo 5 do livro de Amós contém 27 versículos, que diz assim: Deus exige justiça e não sacrifício, do 21 ao 24 versículo. Aborreço, desprezo as vossas festas
com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais e cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo com as águas e a justiça como um ribeiro perente. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho, mais um livro da Bíblia Sagrada, perdão. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 1 do livro de Zacarias. Capítulo 1 do livro de Zacarias contém 21 versículos. Do 1º ao 4º versículo. Exortação ao arrependimento. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, diz-lhe assim, diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejai como os vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram nem me entenderam, diz o Senhor. Gratidão. Vamos agora ao sorteio de mais uma das mais de 40 ofertas. E lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com a proposta disponível em nossos canais. Vamos ao sorteio da oferta. Oferta de número 38. Oferta de número 38. Não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Oferta de número 38. Nós temos um comprometimento com a verdade e sempre fazemos tudo com base nas escrituras da Bíblia Sagrada, como o Senhor Jesus o Cristo falou em João 7:38 e Apocalipse 22:18 e 19. E se você ou quem você trouxer até nós das 12 igrejas virtuais que provar que a administração das nossas igrejas virtuais e também os sorteios das nossas atividades não são ministérios de igrejas do Senhor Jesus o Cristo, com base na Bíblia Sagrada, ou nos mostrar com base na Bíblia Sagrada que a sua fonte de fé não está com uma das 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo, seita, e anular todos os livros que são a base das igrejas e dos sorteios, vai receber uma oferta de 10 milhões de reais. Gratidão pela presença. Vamos agora sortear mais uma oração para dar continuidade ao sorteio do livro da Bíblia Sagrada, oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live, na sua igreja virtual, @IG 1318 37 300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de mentalizar um número aí de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo no final desta live. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio.
sorteio. Livro de Jeremias, 52 capítulos. Jeremias, 52 capítulos. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jeremias. Capítulo 2 do livro de Jeremias. Capítulo 2 do livro de Jeremias contém 37 versículos. Perfídia sem exemplo, do 9º ao 12º versículo. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre, e vede, mandai mensageiro a Quedar, e atentai bem, e vede, e jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, postos que não eram deuses. Todavia, o meu corpo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatados, diz o Senhor. Portanto, 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retém as águas. Vamos a mais um sorteio de mais um livro. Livro de 2 Timóteo, 4 capítulos. 2 Timóteo. Sorteio do capítulo do livro de 2 Timóteo. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 1 do livro de 2 Timóteo. Capítulo 1 do livro de 2 Timóteo contém 18 versículos. A situação do apóstolo Paulo preso e o procedimento de alguns de seus colaboradores, do 15º ao 18º. Estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Figelo e Hermogênesis. Conceda o Senhor misericórdia de Onécifro, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou, solicitando-me até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Vamos a mais um livro. Livro de 1 Samuel, 31 capítulos. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 29 do livro de 1 Samuel. Capítulo 29, 28, 29, contém 11 versículos. Os filisteus desconfiam de Davi, do 1º ao 4º versículo. Ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em Afeque e acompanharam os israelitas junto à fonte que está em Jezreel. Os príncipes dos filisteus se foram para lá com centenas e com milhares, e Davi e seus homens iam com Aquis na retaguarda. Disseram então os príncipes dos filisteus: estes hebreus que fazem aqui? Respondeu: aqui os príncipes dos filisteus. Não é este Davi, o servo de Saul, rei de Israel, que esteve comigo há muitos dias ou anos, e coisa nenhuma achei contra ele, desde o dia em que, tendo desertado, passou para mim até o dia de hoje? Porém, os príncipes dos filisteus muito se indignaram contra ele. Eles disseram: fazei voltar estes homens para que tornem ao lugar
que se designaste, e não desça conosco a batalha, para que não se faça nosso adversário ao combater, pois de que outro modo se reconciliaria com o seu Senhor? Não seria porventura com as cabeças desses homens? Glória ao Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Lucas, 24 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 11 do livro de Lucas. Capítulo 11 do livro de Lucas contém 54 versículos. Jesus incita a orar, do 9º ao 12º. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-se-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-se-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último livro. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias. Vamos ao sorteio. Capítulo 2 do livro de Malaquias. Contém 17 versículos. O castigo dos sacerdotes. Agora, ó sacerdote, para vós outros está este mandamento. Se não ouvirdes e se não puserdes no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isto no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto desses sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Gratidão pela presença de todos. Eu irei ler agora a revelação das ofertas. A revelação das ofertas. Ela te traz, no mínimo, 4 fórmulas para você poder agir com elas, examinando. A primeira, você mesmo que está me ouvindo. A segunda, a fonte do seu segmento de fé que está seguindo espiritualmente. A terceira, é para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. A quarta, é para você poder ter material de trabalho, para você receber as recompensas, Mateus 16, 24 a 27 e João 15, e lutar contra as 4 atividades, a iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 17 e 23 e em João capítulo 7. Tem oferta, não? Vamos agora ao sorteio. Mentalize aí um número para a honra e glória do nosso Senhor Deus, para que o Espírito Santo do Senhor Deus lhe conceda um livro e um capítulo para a sua meditação. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 3. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 30. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 3. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Judas, capítulo 1. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Tito, capítulo 1.
Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 5. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 18. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 2. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 13. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 2. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de Josué, capítulo 20. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Amós, capítulo 5. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 1. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 2. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de 2 Timóteo, capítulo 1. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 29. E você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 11. E por último, você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 2. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora para nossas finalizações finais. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membro de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada para buscar ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus ou Cristo em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia bíblica. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais está na descrição do vídeo e em outras redes sociais. Abra o nosso perfil clicando na foto ou na igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as ofertas com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais e 120 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Holanda, Itália, França, Espanha, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença de cada um de vocês e aguardo vocês na próxima live.